Estamos vivendo mais uma onda de Covid-19, só que dessa vez eu recebi a notícia por meio de alguns colegas que algumas prefeituras do Brasil já estão adotando um protocolo de tratamento precoce, utilizando um remédio chamado Paxlovid, ou pelo nome farmacológico, Nirmatrelvir associado a ritonavir. E aí muita gente perguntou para mim, peraí Gustavo, e esse negócio aí, ele funciona, não funciona? Ele é realmente eficaz, ele não é? Então vamos lá com calma analisar esse estudo e descobrir a resposta no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal a gente fala de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. E nessa série de vídeos aqui, eu pego um artigo científico e a gente vai ler ele, procurar a evidência. Então esse é um vídeo um pouquinho mais técnico, mas ele é acessível para todo mundo, tá? Vou usar uma linguagem bem clara, não vou ficar falando em tecnicismo em excesso aqui. Eu queria saber de vocês gostam desse tipo de vídeo que eu pego um artigo e analiso com um pouco mais de detalhes? O que vocês acham desse conteúdo? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, escreve aqui nos comentários, dando até sugestão para os próximos vídeos, tá bom? Então, gente, vamos mirar aqui na tela que eu vou explicar o remédio, vou explicar tudo relacionado a ele direto aqui na tela, tá? Não vou falar muito aqui na câmera. Então, vamos lá para o estudo. Primeira pergunta, existe estudo a respeito desse medicamento? Existe, a gente vai analisar aí. Então esse é o trabalho, tá? Ele foi publicado aqui em abril de 2022 no New England, que é a principal revista médica do mundo hoje, né? E ele colocou aqui o uso do Nirmatrelvir para pacientes de alto risco não hospitalizados com Covid-19, ou seja, tratamento ambulatorial, né? Não é para caso grave. Então ele começa o artigo citando que é o Nirmatrelvir, tá? Que ele é um agente antiviral e que pode ter efeito aqui contra o SARS-CoV, né? Então ele atua nessa enzima aqui, nessa protease que faz parte ali da replicação viral, inibindo a replicação do vírus, ou seja, ele segura ali que o vírus se replique. Junto com esse medicamento, ele coloca o ritonavir. Tá, o que é o ritonavir? O ritonavir, ele é um antiviral velho que já foi utilizado lá no HIV no passado, e ele é um antiviral que ele é um péssimo antiviral, tá? Só que o que ele faz? Ele compete ali no fígado pela degradação, então ele funciona mais ou menos assim, vou ser bem grosseiro, tá? Como se o corpo metabolizasse ele e deixasse mais o outro antiviral disponível. Então ele serve para potencializar a ação do outro antiviral. Lá no tratamento do HIV no passado, a gente usava bastante o ritonavir associado com outros medicamentos para potencializar a ação. Então a gente chama ele de booster, tá? Ele não vai ter ação antiviral direta, apesar de ser um antiviral, mas ele aumenta a ação do outro. Tá. Aí ele demonstrou que já teve o estudo em humanos saudáveis demonstrando a segurança, né? Isso aqui é a fase 1, tá? Que você pega indivíduos saudáveis. Lá nos Estados Unidos são pessoas que são contratadas realmente para ser cobaias. Aqui no Brasil, até onde eu sei, não tem isso. A pessoa testa lá diferentes doses para ver o que é seguro e o que não é. E aí ele desenhou o estudo. Então esse estudo ele juntou fase 2 e 3, né? Então que seria aquela fase maior já, fase 3, já para testar a eficácia e segurança, já uma fase pré-comercial. Então vamos entender como é que foi o estudo, como é que ele foi desenhado, porque isso é essencial para a gente ver a qualidade dele. Como é que ele foi feito, então? Ele colocou aqui que ele foi aprovado por um comitê de ética. Obviamente, isso aqui tem que ser feito, tá? Todo estudo hoje, ele é aprovado aqui no Brasil pela CONEP, nos Estados Unidos pelos comitês de éticas equivalentes deles, tá? E avaliou os pacientes elegíveis. Então, eles tinham que ter pelo menos 18 anos, então não entrou criança, ter infecção confirmada de Covid e sintomas, né? Então, não podia ser paciente que não tinha sintoma nenhum. Foi lá, fez o teste e estava bem. Ele tinha que ter alguns sintomas. E ter um fator de risco de gravidade. Aqui ele coloca isso. Ter um fator de risco para piora, para ser mais grave, para complicar. Que eram esses fatores? Ele coloca aqui no suplemento: mais de 60 anos, IMC acima de 25, ou seja, sobrepeso, ser tabagista, ser imunossuprimido, ter doença pulmonar, ter doença cardiovascular, ter doença renal, ter hipertensão, ter diabetes, ter câncer, enfim, ter alguma outra doença, tá? Então o paciente ele precisava ou ser idoso, ou sobrepeso, ou ter outra doença, tá? Para poder entrar aqui. Então, alguém jovem lá, sem nenhuma doença, não poderia entrar neste estudo. Por que ele faz isso? Imagine que um jovem sem doença, vacinado, a chance de ele complicar por uma Covid é mínima. Então, se a chance de ele complicar é mínima, é muito difícil eu pegar alguma diferença de percepção aqui. Então, por isso que ele seleciona ali pacientes com um risco um pouco maior. Então, os pacientes elegíveis, eles eram designados ali para um, né? E eram randomizados. Então, eles eram colocados de modo aleatório para receber ou o remédio ou para receber
o placebo. E o tratamento duraria 5 dias, totalizando 10 doses, né? Porque ele é feito 2 vezes ao dia. Veja que esse é um desenho bem comum nos estudos aí da Covid. É um desenho clássico. A gente já viu esse desenho em vários estudos relacionados à Covid. Citando aqui que a gente comentou aqui no canal já. O estudo da ivermectina no tratamento é idêntico o desenho. É muito parecido. Todos esses critérios aqui. Do monopiravir, que eu já comentei antes também. Vários estudos de cloroquina foram feitos dessa forma. Daí tem os estudos de pacientes mais graves, né? Mas muitos estudos utilizaram esse método aqui, tá? Quase todos já comentados aqui no canal, tem uma playlist tudo sobre Covid, confere lá. E aí ele testou a eficácia, né? A eficácia era principalmente reduzir hospitalização ou morte em 28 dias. Então o paciente, se ele morresse ou se ele internasse, era considerado um evento. Se ele não fizesse isso, não era considerado. Ele analisou por 28 dias. Testou também a segurança e a eficácia, né? Não adianta também ele prevenir e ter muito efeito colateral. Isso é feito em todos os estudos. Aqui uma coisa bem interessante. Ele colocou que planejou ter 3.000 pacientes, desses 1.717 na análise primária para incluir 90% de poder estatístico, tá? Então ele calculou que precisava ter aqui 3.000 pacientes, tá? Para detectar uma diferença de 50%, considerando uma taxa de desfecho primário de internamento e morte de 7%. Por que ele coloca isso aqui? Então, sempre que você desenha um estudo, você precisa saber calcular previamente o teu poder amostral. E por que ele quer pegar aqui, ó, 50% de diferença? Porque ele está considerando que a taxa de eventos é 7%. Se a diferença for menor do que 50%, a 30%, 10% de diferença, provavelmente ela não vai ter impacto populacional. Vai ser um custo enorme para prevenir uma hospitalização, um número de pacientes que eu preciso tratar muito alto. Então por isso que ele coloca aqui, 50% de redução é o que ele considera satisfatório. Se for menos do que isso, o estudo não vai pegar com esses 3.000, tá? Mas ele considera que menos do que isso também não seria relevante populacionalmente, tá? Considerando aqui uma taxa de eventos de 7%. Seguindo então, podemos ver aqui na primeira tabela que os grupos são bem homogêneos, tanto em idade, distribuição de gênero, raça, né, e grupo étnico, né, de cada população, se os pacientes tinham menos ou mais de 3 dias na data da randomização, na data de inclusão no estudo, se usaram outros tratamentos, carga viral, enfim, eram 2 grupos idênticos. A única coisa que mudava entre eles é que um recebeu o remédio e outro recebeu o placebo. Vamos lá para os resultados. Analisando aqui o resultado, o que a gente vê? Que o grupo tratado, mesmo que seja tratado com menos de 3 dias dos sintomas ou menos de 5, a gente percebe uma redução significativa dos eventos. Olha, enquanto os eventos primários de hospitalização aconteceram em 44 de quem usou placebo, uma taxa de 6,45, idêntico ao que ele previu, né, com base em estudos prévios, né, que ele chegou naquele 7%. E no grupo que usou o medicamento, apenas 5, 0,72%. Só olhando aqui, não preciso nem fazer minha análise estatística, já parece ter significância. E no grupo que foi tratado com menos de 5 dias, mesma coisa. Quando olhamos aqui a significância estatística, um P menor do que 0,001, ou seja, ele detectou diferença estatística. Isso aqui não aconteceu ao acaso. A chance disso aqui ter acontecido ao acaso é menor do que 0,01%. Então, realmente, o remédio funciona e ele é eficaz. Aqui nós temos a diferença entre os grupos, né, mostrando aqui realmente a abertura, como aconteceu muito mais eventos no grupo placebo, especialmente aqui a gente pode ver os primeiros 11 dias aqui, né, depois os 2 assumem linha reta, até porque quem teve ali a Covid provavelmente já curou aqui uma taxa de eventos muito menor. E a gente vê também que o medicamento ele foi muito eficaz em praticamente todas as faixas, né? Idosos, jovens, homens, mulheres, independente do peso corporal, ter ou não ter diabetes, enfim, para tudo aqui praticamente ele foi benéfico. Quando nós vamos aqui para os efeitos colaterais, o que a gente percebe? Quando a gente vê qualquer evento colateral, qualquer evento adverso, o que é isso? É o paciente relatar, ó, eu tive um evento adverso aqui, o pesquisador vai lá e vai dizer, ó, evento adverso e a princípio é considerado um evento adverso do medicamento. Por que eu estou falando isso? Porque veja que o número de eventos adversos foi maior no placebo do que no remédio. Não é que farinha causa evento adverso. Provavelmente esses eventos adversos não foram relacionados ao medicamento, e sim à própria Covid. Só que o paciente atribuiu ele ao medicamento, ali foi atribuído ao medicamento naquele momento. E realmente aqui, né, nessa análise bruta, qualquer coisa que é relatada é colocada aqui. Teve diarreia. Não sei se é da Covid ou é medicamento, vai ser analisado ali. Mas quando vamos aqui para os eventos que foram investigados e realmente só podem ser atribuídos ao medicamento, a gente vê que foram poucos os eventos, mas daí sim o medicamento teve mais eventos. Ou seja, ele reduz ao todo o número de eventos, porque ele reduz a gravidade da Covid, mas ele tem sim alguns eventos adversos. Então, esse estudo ele conclui que o medicamento ele é sim aqui nessa população controlada seguro, eficaz e reduz hospitalização. Então, ótimo, funcionou bem, viu? Para quem diz que eu só digo que os remédios não funcionam, né? Aqui funcionou muito bem. E vê que ele pega aquela magnitude de redução. O que não tem
lá naquele da ivermectina, por exemplo. O estudo é idêntico. Olha a magnitude que a gente tem de redução aqui e olha lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Depois que esse remédio entrou no mercado, surgem os estudos de fase 4. O que é o estudo de fase 4? É o estudo pós-comercialização. Aqui é ambiente controlado. A gente está olhando aquela população bem definidinha e tudo mais. Quando a gente vai pro estudo de fase 4, não. Aí é o que as pessoas usaram mesmo. Só tinham usado lá pacientes de alto risco, talvez na vida real tenham usado para de baixo também. Vamos ver o que aconteceu. Então esse aqui é o estudo de vida real, ó. Ele saiu alguns meses depois, saiu em setembro de 2022, já aqui no surto de variante Omicron. Ele é israelense, esse estudo aqui. Avaliou 109 mil pacientes, tá? E desses 3.902 tinham recebido o medicamento. Provavelmente esses outros aqui era de antes, né? Que ele já tinha lá no registro deles. Então aqui não tem randomização, não tem nada. É simplesmente olhar quem deram um remédio com quem não deram. O que a gente vê aqui? Primeira coisa que a gente percebe. Na vida real, os grupos não são homogêneos. Veja que os pacientes que foram tratados com medicamento, eles são bem mais idosos, ó. A gente tem 64% de idosos, enquanto que nos não tratados, 38%. Só que eu já tenho um problema enorme para fazer essa comparação, porque eu vou estar comparando uma população, comparando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, porque estou comparando uma população de pessoas mais jovens e sem doença com uma população de mais idosos. Se eu for para cá também, ó, muito mais diabético, muito mais hipertenso, muito mais obeso, muito mais imunossuprimido. Ou seja, eu estou comparando pacientes mais graves com pacientes menos graves. Só olhando assim, não surpreenderia se o remédio fosse pior, tá? Porque o grupo que usou ele aqui na vida real, ele é pior, ele é mais grave. Eu lembro que lá no começo da pandemia, teve um estudo, geralmente o estudo de vida real ele vem depois da fase 3, tá? Mas lá na época da cloroquina, o pessoal fez um estudo de cloroquina que comparou quem usou com quem não usou. Só que quem não tinha usado era muito mais grave do que quem tinha usado, então não dá pra comparar. Aqui é o contrário, tá? Aqui os mais graves usaram e os menos graves não usaram. Então a tendência disso aqui é diminuir a eficácia ou até mesmo mostrar que o remédio seja pior, porque eu tô com pacientes mais graves. Eu não consigo isolar o efeito do medicamento aqui. Ainda assim, comparando uma população mais grave que tomou o medicamento com uma população menos grave que não tomou o medicamento, a gente tem uma diferença significativa. Olha aqui, nos pacientes com mais de 65 anos é onde essa diferença acontece. Já nos pacientes mais jovens, veja que eles já complicavam um pouco, então o medicamento praticamente não teve benefício. Então ele demonstra pra gente que, de fato, o medicamento foi mais eficaz nos pacientes de maior risco. Então é esses pacientes que precisam receber, especialmente os idosos. E ele chega justamente a essa conclusão, que em adultos com mais de 65 anos, o medicamento foi mais eficaz. Esses dados eles são corroborados quando nós analisamos também dados de mundo real, de um estudo lá de Hong Kong, que avaliou também de vida real, assim, não randomizado, mesmo nessa situação. E ele mostra que, de fato, o medicamento foi melhor do que os que não receberam. Tanto o nirmatrelvir ritonavir, quanto o molnupiravir. Eu já comentei ano passado, quando saiu um estudo sobre ele. Se você não viu, clica aqui a hora que acabar esse vídeo e vê lá a análise desse estudo. Certo, gente? Então, em resumo, esse medicamento, sim, ele é eficaz para quem quer tá aí o tal do tratamento precoce realmente eficaz, que reduz hospitalização, que reduz gravidade, que é muito benéfico, tá bom? E como você viu, estudos muito bem desenhados. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, de curtir e escrever aqui nos comentários o que achou. Porque esse tipo de conteúdo dá trabalho e eu quero o feedback de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.